Vocês viram que eu postei lá na playlist de vocês? Estou com vocês, com as aulas todas organizadas, pelo menos isso, tá? Lá na playlist o que a gente tem feito. Então, bom dia para quem está assistindo online, né? Não conseguiu participar da nossa aula. O que ficou faltando da semana passada são só alguns slides ainda do nosso conteúdo anterior, que eu vou terminar com vocês agora. E na sequência a gente já começa o nosso novo conteúdo, que é psicodiagnóstico. Como eu comentei com vocês na aula passada, eu precisei fazer uma readequação da ordem dos conteúdos diante da nossa impossibilidade de ver os testes por enquanto. Logo estaremos juntos. Aquele teste online que eu falei para vocês, eu não consegui terminar de estudá-lo para poder convidá-los a fazer. Então, assim que eu terminar, eu aviso vocês. E a gente vê como eu posso aplicar. Vocês, enfim, também estão aprendendo. Muito bem, o nosso slide é aquele antigo ainda, a gente já está até cansado de ver ele. Opa, deixa eu compartilhar. Mas a gente vai finalizá-lo hoje. Vamos para o próximo. Muito bem, podem me interromper a qualquer momento. Eu vou só... Vocês estão vendo, né? Então, olha só. Semana passada, a gente ainda viu essa parte aqui, da forma de aplicação, se fosse individual, coletiva ou auto-administrável, que daí eu comentei desse teste que eu estou estudando, e, né, eu consegui ganhar o curso gratuito, porque ele estava com promoção no site, então olha como a gente tem que estar ligado nas coisas. Isso é muito rápido para conseguir aproveitar essas questões gratuitas que a pandemia tem nos proporcionado. Tem vários cursos gratuitos, gente. Tem muita coisa legal acontecendo que a gente não dá conta de ver tudo. Então tem que selecionar algumas, botar na agenda e fazer. E essa, né, foi uma coisa que eu comecei e não terminei, né? Então, como eles deram um prazo maior para terminar, eu estou me empolgando lá com eles, mas logo em breve eu poderei ser uma das pessoas que aplicam o Human Guide. Tem que fazer uma certificação, né? Tem que fazer uma prova, porque eu tenho que estudar bastante para passar na prova e poder ficar. Muito bem. E aí, ficou faltando. Essa parte eu já tinha falado para vocês, né? Acho que desde o começo, mas só para a gente saber quem pode utilizar os nossos testes, né? Na verdade, há testes que são exclusivos do psicólogo, porque só nós temos o conhecimento para poder dar conta daquele conteúdo que o teste aborda, né? Então, por exemplo, quando a gente vai estudar personalidade através de um teórico da psicologia, né? E esse teste foi feito por um psicólogo, analisado por uma equipe de psicólogos lá do SATEP. Então, esse teste ele é exclusivo dos psicólogos. Uma outra pessoa que não tem a formação, ela não conseguiria fazer a aplicação dele de maneira correta, porque não tem o conhecimento. Isso está amparado em lei, então, por lei, nós temos essa questão de poder ter testes que são só nossos, tá? Então, isso está previsto em lei. Além disso, a gente tem alguns tipos de testes que não são restritos ao psicólogo, que são possíveis de serem aplicados por outros profissionais. São testes que têm como fenômeno algo psicológico, né? Então, é um fenômeno psicológico, mas que não exige esse conhecimento mais profundo e que não passou pelo sistema do SATEP para dizer que só psicólogo pode usar. Então, são testes geralmente mais simples, são testes que a gente fala tipo escala, acho que já comentei isso com vocês, mas um teste de tipo escala é um formato de teste, onde, por exemplo, a gente usa, né, numa escala de 1 a 5, quanto você gosta da disciplina, de avaliação psicológica, sendo 1 não gosto e 5 gosto muito. Então, é muito comum que esses testes que não são restritos aos psicólogos, que outros profissionais podem usar, tenham esse formato de escala, né? Ou tenham um formato psicométrico, ou seja, com respostas fechadas, né? Então, a maioria dos testes não restritos são testes que têm esse formato psicométrico ou de escala, né? Deixa eu ver se tem algum outro tipo questionário. São esses modelos mais comuns.
Os testes psicológicos têm outras, geralmente tem, além dessas formas, outras mais complexas, né? Como inventário, por exemplo, que é um outro tipo de formato de teste. Mas isso eu não passei para vocês ainda, porque quando a gente for ver os testes na mão, vocês vão entender um pouco melhor. Então, eu só tinha passado aqueles 3 formatos grandões, que é o psicométrico, o expressivo gráfico e o projetivo. Dentro disso, a gente tem uma outra classificação de formatos que são possíveis. Então, além disso, nós temos testes que têm a finalidade de pesquisa. Então, esses testes não podem ser aplicados em pessoas do consultório, só podem ser aplicados em pesquisas. São testes que estão em fase de teste. A gente testa o teste, né? Para ele virar o teste, a versão final, ele foi testado antes. Então, esses testes que estão em fase de teste, eles são utilizados para pesquisa, e aí eu posso aplicar em pessoas, sim, mas não no consultório. Tem pessoas que estão fazendo parte dessa pesquisa para testar o teste. Então, lá no SATEP, no site, vai ter uma listinha daqueles testes que são só para psicólogos, daqueles testes que podem psicólogos e outros profissionais, e daqueles testes que estão em fase de análise e que você não pode aplicar no consultório, apenas em pesquisa. Então, por exemplo, eu posso pegar o teste lá que está em fase de análise e aplicar em vocês na sala, né? Porque estou entendendo vocês como pessoas que estão em pesquisa, estou pesquisando junto com vocês. Isso é possível. Eu não posso aplicar no meu cliente no consultório. Os alunos de psicologia, né, podem manipular todos os tipos de teste. Então, vocês, por estarem matriculados na psicologia, podem ter esse acesso. Caso vocês desistam do curso, é muito importante que vocês mantenham um sigilo que vocês aprenderem sobre o teste. Espero que vocês não desistam, mas se por algum motivo vocês trancam a faculdade, né? A gente acredita que vocês vão manter em sigilo todas as informações das aulas de avaliação psicológica para garantir que o conhecimento da avaliação psicológica seja mantido dentro da psicologia. Certo? Então, essa parte também a gente tinha falado várias vezes, né? Porque o conteúdo eu vou lembrando durante a aula e vou falando, e agora ele aparece aqui, mas eu já tinha falado. Então, como eu disse, tem os favoráveis, os não favoráveis, os que não foram avaliados ainda, que estão em processo de avaliação, e o que não é teste psicológico são esses que podem ser usados por pessoas que não sejam da psicologia. Então, quando ele não recebe, como se fosse assim, o SATEP analisou aquele documento, né? Foi mandado o teste. Ele vai analisar se isso é um teste psicológico ou não. Se for psicológico, né, se exige o conhecimento da psicologia, ele vai fazer todas as testagens. Se ele percebe que é um teste que não vai exigir, por exemplo, todo o conhecimento da psicologia, ou é um teste que não tem os parâmetros científicos para virar teste psicológico, ele fica, então, no rol de não é teste. Não sei se deu para entender. Então, vou voltar. Seguinte, eu sou uma pessoa que construiu um teste e eu quero que o SATEP se avalie se ele é um teste psicológico mesmo. Um dos critérios que o SATEP vai avaliar é se ele realmente necessita do conhecimento da psicologia, né? E um outro ponto é se ele é científico, ou seja, se ele tem estatísticas, se ele tem comprovação, se ele pode chegar no nível de teste psicológico. Então, sempre pense que teste psicológico é o nível máximo que um instrumento pode chegar, né? Como se fosse o top, assim, né? Um instrumento que avalia alguma coisa, qual é o top? Aonde ele quer chegar? No nível teste psicológico. Porque ele, para chegar lá, ele passa por uma série de outros testes. Ele tem que ser testado várias vezes para dizer, não, isso é um teste psicológico. Caso ele não tenha todo esse parâmetro científico, ele vai para o rol de não é teste psicológico. Então, percebam que se eu quero usar uma boa ferramenta, é muito melhor eu optar por um teste psicológico do que um instrumento que não seja considerado teste psicológico. Porque, pelo menos, no teste psicológico eu tenho a garantia que uma comissão avaliou e disse, não, realmente tem todos os parâmetros para entrar no top, que é ser teste psicológico. Deu para entender, gente? Vou dar um ok aí para a prof, para saber. Deixa eu ver no chat. Sim, prof.
Sim, beleza. Legal. Então, favorável, não favorável e não é teste. O que eles avaliam? Essa é uma questão bem didática, tá? Isso, né, os autores foram ver que era muito difícil a gente poder dizer tudo que o teste pode avaliar, quais são os fenômenos. Então, didaticamente, a gente divide em dois grandes fenômenos. Fenômenos psicológicos relacionados à personalidade e fenômenos psicológicos relacionados à cognição. Então, a gente tem essa grande separação para nos ajudar a entender o que eles avaliam, tá? Existem outras formas de separar? Sim, existem outras formas de separar, mas essa aqui é a mais fácil de entender e a mais, didaticamente, a mais aceita pelos autores, né? Então, quando a gente diz que ele avalia fenômenos da personalidade, é porque ele vai olhar comportamentos sociais, adaptativos entre aspas problemáticos, né? Então, se tem um comportamento que está adequado, um comportamento inadequado, ele pode avaliar como é a dinâmica da família, como são as relações, se a pessoa é introvertida, se ela é extrovertida, se ela tem liderança, se ela tem empatia, se ela tem agressão, né? Tudo isso são fenômenos psicológicos relacionados à personalidade. O outro rol de fenômenos estão ligados à cognição. E aí vejam aqui que é um outro, pega outra parte, que é a atenção, a função sensório-motora, a organização perceptual, a aprendizagem, a memória, o raciocínio, o rendimento acadêmico, a linguagem. São todas questões que são mais ligadas ao nosso cognitivo, as funções cognitivas, né? E óbvio, gente, que uma depende da outra, né? Eu posso não me relacionar muito bem com as pessoas, personalidade, porque eu tenho uma disfunção cognitiva. Sim. Então, por isso que é muito difícil, isso embola um pouco, né? Então, a forma mais didática é pensar que há testes que são mais focados na personalidade, nas relações, em como a pessoa se percebe ou como ela é enquanto pessoa, e testes voltados à cognição, que são essas questões de raciocínio, linguagem, inteligência, atenção, memória, são todas questões mais ligadas à nossa cognição. Tá? Então, são duas formas de a gente organizar. Então, por exemplo, estou atendendo um cliente na clínica e percebo que ele tem dificuldade de aprender. Uma criança, ela está indo mal na escola. Então, provavelmente, eu vou optar no processo de avaliação psicológica, se eu usar testes, eu vou optar por testes que avaliam a cognição. Mas eu também posso optar por um teste de personalidade para verificar se tem alguma disfunção, ou seja, se alguma questão do relacionamento dessa pessoa, da estrutura de personalidade dela que não está saudável. Eu posso também optar por esse teste. Mas se o problema é o rendimento acadêmico, escolar, provavelmente eu vou iniciar por teste de cognição, para eu descartar isso. E aí depois eu vou para o teste de personalidade. Então, a gente precisa entender no processo de avaliação psicológica se o nosso foco é mais personalidade ou cognição. A gente poder escolher quais testagens ou quais instrumentos podem nos ajudar a responder a pergunta do nosso cliente, do nosso paciente. Ele nos procurou porque tem alguma coisa acontecendo nele, né, ou na relação familiar que eles não conseguem entender, precisam de ajuda, e a gente vai responder qual é a probabilidade do que está acontecendo. Como eu já falei para vocês, a gente recebe isso através de profissionais da saúde, de profissionais também da área do direito, por exemplo, né? A gente recebe esses pedidos e a gente avalia qual é a condição desse sujeito naquele momento, a nível de cognição, personalidade, dependendo qual é a demanda. É muito comum demandas a nível escolar para criança, e mais comum, eu diria, demandas a nível de personalidade para os adultos. Mas isso eu estou generalizando, né? Porque de modo geral é assim. A gente também tem as avaliações compulsórias, que eu já conversei com vocês, que é a avaliação para porte de arma, que é obrigatório ter a avaliação de um psicólogo, para CNH, para piloto de avião, cirurgia bariátrica, para vasectomia. Então, tem algumas avaliações que são compulsórias. O que isso quer dizer? Que é obrigatório a pessoa passar por um psicólogo.
E lá, né, geralmente nós temos orientações do nosso conselho, e dependendo, por exemplo, da avaliação de porte de arma, como a gente viu em sala, há uma portaria que diz, né, quais são os itens que serão avaliados pelo psicólogo. E aqui a gente tem, né, itens tanto de cognição na porte de arma, quanto de personalidade, né? Porque além de a pessoa, para ela portar uma arma, ela tem que ter uma cognição preservada no sentido de poder, né, manejar aquele instrumento, principalmente ela tem que ter uma personalidade mais estável, né? Porque senão ela pode usar esse instrumento de uma maneira não muito adequada. Então, a gente vai avaliar a condição do sujeito para ele poder executar, assim como na CNH, né? Para eu poder ter um carro, poder dirigir, é como um carro, é como se fosse uma arma, né? Dependendo da visão que a gente tem. Então, eu vou avaliar se o sujeito está apto a ter esse instrumento, né? Poder usar. E aí a gente sabe que tem uma série de questões em relação a isso, né? Eu diria, de críticas da própria psicologia com a psicologia. Opa! Antes, eu vou depois só voltar no passo a passo só para a gente fechar, mas por último, a gente sabe que tem várias áreas que a gente aplica a avaliação psicológica. Vocês estudaram lá no dirigidos no nosso texto, tinha a área neuro, tinha a área de pesquisa, a parte do forense, né? Então, não coloquei todas as áreas aqui, é só para a gente ver que a avaliação psicológica é uma prática do psicólogo que está em vários campos. A gente pode usá-la em várias áreas da própria atuação da psicologia. Então, é uma ferramenta muito importante para nós, enquanto possibilidade de serviço, né? Assim como para ajudar a sociedade a compreender o que está acontecendo. Então, só quero voltar com vocês, um pouquinho devagar aqui, tá, gente? Já vai chegar. Cadê? Aqui que eu queria. Por que eu estou voltando aqui? Para a gente poder fechar esse conteúdo assim, ficar bem redondinho. A gente começou esse conteúdo vendo que há passos para a gente produzir um processo de avaliação psicológica. O primeiro passo era a gente entender a demanda, depois a gente ler, né, ter uma fundamentação teórica que nos instrua a respeito de como lidar com aquela demanda. Depois a gente escolhe o método. Então a gente parou aqui, ó. Vejam que tudo isso que eu estou falando de teste é no item 3. Método, o que eu vou utilizar e escolher para estimular para que esse fenômeno apareça. Depois, então, que eu já escolhi os testes, o instrumento de entrevista, por exemplo, escolhi uma escala, escolhi observar aquele paciente na escola, por exemplo, né? Eu planejei. O método é um momento de planejamento. Né? Diante desse desafio, dessa resposta, eu preciso dar para esse solicitante, para esse cliente. Qual é o meu planejamento? Eu vou aplicar esse teste, porque eu acredito que para essa demanda isso seja importante. A próxima fase é coletar os dados, ou seja, ir lá e aplicar o teste, ir lá e executar a entrevista, ir lá e observar ele na escola. Depois que eu coletei os dados, eu vou analisar esses dados. Então vejam que isso é bem didático, né? A professora, óbvio, mas coleta e depois analisa, óbvio, mas precisa ser dito. E lá no nosso livro, no nosso primeiro texto ainda, as autoras dão 14 passos. Aqui eu resumi em menos, mas se a gente fosse pegar passo a passo mesmo, daria uns 14 segundos se queira. Então, a gente analisa esses dados, a gente vai lá e vai corrigir o teste, vai analisar o que deu na correção, vai analisar o que foi a entrevista com os pais, com a professora, vai analisar o nosso diário de campo, né? Que acaba sendo uma grande processo de pesquisa. O que eu anotei quando eu vi o fulaninho na escola. Vou analisar esses dados para ter uma conclusão. Então, diante disso tudo que eu pesquisei, que eu conheci, qual é a minha conclusão, que inferências eu irei fazer, né? Que retornos eu estou me organizando a dar a este solicitante. E aí eu vou fazer este retorno como? Via informes,
que são relatórios, pareceres ou atestados. Isso aqui, gente, estou falando de modo bem geral, porque vocês vão aprender o ano que vem a como elaborar este relatório ou este laudo psicológico. Então, vejam que esse ano, na primeira vez que vocês têm contato com essa matéria, eu só digo que isso existe. E repito para vocês, todo o processo de avaliação psicológica, ele tem como decorrência como é que fala? Ele tem como decorrência um documento, tá? Ele vai gerar um documento. Esse tipo de documento vocês vão aprender o ano que vem. Aqui eu vou falar de laudo psicológico porque é o mais comum, né? Então eu estou chamando de informe porque é esses documentos que a gente informa os resultados da avaliação psicológica. E aí depende qual vai ser o informe, porque depende qual foi a pergunta ou qual é a situação, tá? Então, o mais comum é o laudo psicológico. E, por último, eu dou a devolutiva. Então, eu preciso escrever todo o processo de avaliação psicológica, é um processo de escrita também. Então, além de eu avaliar os pontos, além de eu coletar os dados, além de eu analisar esses resultados, eu vou escrever sobre isso. E aí, gente, eu respondo para vocês por que na psicologia a gente tem tanta trabalho e prova discursiva. Essa é uma das respostas que eu posso dar para vocês. Porque, enquanto psicólogo, eu preciso saber escrever muito bem. Não existe bons psicólogos se eles são maus escritores, né? Eu preciso dominar a linguagem, tanto da psicologia quanto do português, para eu ser um bom psicólogo, porque eu preciso escrever sobre toda essa pesquisa que eu fiz. E eu tenho que escrever de forma científica, olha o desafio. Eu preciso ser científico, mas ao mesmo tempo eu preciso adequar a linguagem para quem eu estou entregando o laudo. Se eu entregar um laudo para uma mãe com palavras da psicologia super técnicas, ela não vai entender nada. Então eu tenho que adequar o meu laudo para a mãe, adequar o meu laudo para o médico, adequar o meu laudo se ele for utilizado na justiça, né? Mas ele precisa ser em todos os momentos científico e bem escrito. Para ser bem escrito, a gente tem que treinar, gente. Para a gente ser bom em alguma coisa, é prática e repetição. Prática e repetição. Prática, né? Ou repetição e prática. Repetição e prática. Prática e repetição. Então, vocês entram na faculdade e a gente não entende porque a gente escreve tanto, ou porque a gente lê tanto, porque a gente não pode escrever, não saber escrever. Né? Isso não cabe dentro dessa profissão. É uma profissão que exige essa habilidade e ela pode ser desenvolvida ao longo dos 5 anos da graduação, certo? Por último, então, eu faço uma devolutiva. Então, além de registrar isso, eu tenho como instalar no nosso código de ética, é uma obrigação minha a dar o retorno a quem de dever, né, do processo de avaliação psicológica. Como assim, professora, a quem se deve o retorno? Ao meu solicitante. Então, se foram os pais que pediram, eu dou um retorno aos pais. Se foi o médico que pediu, eu vou dar esse retorno ao médico, mas obviamente, eu estou falando de uma criança, eu vou dar o retorno aos pais também. Né? Então, às vezes a criança, o adulto, chega com a solicitação do médico. Então, eu dou um retorno ao médico, que ele foi solicitante, mas primeiramente eu dou um retorno ao meu novo cliente. E aí informo ele, olha, o solicitante é o médico. Para ele poder trabalhar no seu caso, ele precisa ter o meu retorno. Então, além de eu dar a devolutiva para você, eu vou dar uma devolutiva técnica para esse solicitante. Né? Por que eu falei assim de dever? Porque, por exemplo, vem um adulto, um homem, e procura e quer o processo de avaliação psicológica para vasectomia. Para quem que eu tenho que dar o retorno? Para ele é o meu solicitante, e ele vai levar esse meu retorno lá para o médico, porque ele precisa para fazer o processo, tá? Né? Então, para ele poder fazer a cirurgia, o médico está pedindo e ele vai levar esse meu retorno, esse meu lado lá para o médico. Beleza. A esposa não entende por que ele não foi aceito. Ou não entende por que eu disse que ele podia fazer a cirurgia. A esposa não é a pessoa a quem de dever eu devo dar o retorno.
entende? Eu só dou o retorno para o meu cliente, o meu novo cliente, o meu solicitante, e ele pode se manifestar para o médico, ou eu posso enviar a devolutiva para o médico, informando o meu cliente que farei isso, já que foi a solicitação de outro profissional. Tá? Então, a esposa, a tia, a prima, o sobrinho, o filho, nenhum desses tem direito de receber esse retorno. Isso com o adulto é muito mais fácil, mas pensem com uma criança, de pais separados. Então, né, o pai e a mãe, enquanto, mesmo que sejam separados, se os dois têm o poder a nível de direito, né, no sentido de os dois serem responsáveis pela criança, os dois vão receber. Mas vamos pensar num caso hipotético onde o pai foi restituído deste poder, ou seja, ele não tem mais poder sobre a criança, o juiz tirou ele enquanto representante dessa criança. Ele não tem mais nenhum tipo de poder. Enfim, isso são casos extremos, né, gente? Por exemplo, um usuário de droga, uma pessoa que tem uma condição muito complicada. Essa pessoa não pode vir pedir para mim esse resultado, porque por direito ela não tem a responsabilidade pela criança. Então, um caso de separação normal, gente, né? Não é assim. Eu estou falando de casos gravíssimos, né? Onde tem essa restituição do poder diante da criança. Então, vejam como a gente também tem que entender de direitos, do nosso código de ética. A gente tem que estar ligado em tudo que está acontecendo. Imagina se eu dou um laudo lá para o caso, vou voltar no caso mais simples, que foi lá da vasectomia. A esposa me liga e diz, olha, eu quero entender por que você disse que o meu marido pode fazer a vasectomia, porque eu acho que não pode. E eu mando laudo para ela. Estou fazendo algo antiético, né? Estou ferindo o meu princípio lá do Código de Ética que dizia só posso dar retorno de um processo de avaliação psicológica a quem de dever, quem eu devo isso, né? Devo de direito mesmo, né? Então, gente, o processo de avaliação psicológica é um processo que muitas vezes incorre em questões legais, né? E aí a gente tem que ter estes cuidados. Além do que, já comentei com vocês, é a área da psicologia que mais tem processo ético, porque as pessoas não sabem conduzir de maneira correta, ética e cuidadosa. Não sei se as pessoas se formam e pensam assim, eu gostava de avaliação psicológica na faculdade, vou entrar nessa área. Não basta só gostar, gente. É uma área muito difícil. Tem que gostar, tem que estudar, tem que se dedicar ao máximo e batalhar muito no mercado para poder se inserir nesse campo, né? Então, eu me formei e eu já quero atuar com avaliação psicológica. Eu diria, faça supervisão, faça a pós-avaliação psicológica, né? Fique estudando continuamente. Primeiro se apodere do conhecimento, não diga que você faz todos os tipos de avaliação psicológica, porque é super complexo, né? Eu diria para no começo se especializar numa área, só faço vasectomia, depois que eu tenho um bom repertório, eu vou fazendo outros tipos. Então, não é brincadeira nenhuma área da psicologia, mas essa em questão, gente, é uma área ainda mais delicada. A gente precisa ter ainda mais conhecimento. Pensei uma coisa aqui e vou falar, né? Por exemplo, se eu sou um terapeuta, né, recém-formado, psicólogo que virou terapeuta recém-formado, às vezes eu tenho um erro técnico na sessão que pode ser revertido nas próximas sessões, né? Estou fazendo a minha formação, por exemplo, me formei em psicologia. Gosto da Gestalt terapia, fui fazer a formação. Acho que são 4 anos de Gestalt terapia para se formar. Então, pensem, né? Às vezes a gente acha que só o médico precisa fazer a residência e poder, né? Que a medicina é que demora para começar. Na psicologia a gente pode se formar e trabalhar, mas a gente não para de estudar igual o médico. Então, eu vou lá e vou fazer minha formação clínica. Mais 4 anos, por exemplo. Então, no mínimo, eu estudei aí 9 anos para poder ser um bom terapeuta. Faço supervisão, ou seja, eu tenho um profissional que é mais experiente, que me indica os caminhos dos casos, né, principalmente aqueles que eu não sei como agir, né, ou ele vai me, mesmo que eu sei como agir, o supervisor também ajuda, beleza.
E aí eu tenho uma falha técnica. No meio da sessão, eu falo uma coisa que eu não poderia ter dito. O meu supervisor, né, depois me aponta, ó, essa fala você não poderia ter feito. Nas próximas sessões, eu posso tentar reaver, né, eu posso ter técnica para buscar esse erro e tentar arrumar de alguma forma. Não estou dizendo que há menos compromisso. Mas o que eu quero, por que eu estou falando sobre isso? Na avaliação psicológica, a gente não há espaço para erro. Porque eu dei o retorno lá para o médico e disse que ele pode fazer a vasectomia. E aí, eu errei. Entende? É irreversível, praticamente irreversível a vasectomia, né? Bariátrica, por exemplo, também. Fui lá, fiz a avaliação, depois vejo que o supervisor que tive um erro técnico. Gente, não pode acontecer erro técnico, a pessoa foi lá e foi submetida a uma cirurgia complicadíssima, né? Vou dar mais um exemplo para poder fechar, porque eu fico até nervosa, sabe? Porque eu fico pensando nas pessoas que não fazem bons processos de avaliação e começam a lidar com esse tipo de coisa. Pensem comigo, porte de arma. Eu posso ter algum erro no porte de arma? Não, eu tenho que ter certeza que eu estou dizendo que essa pessoa pode portar numa arma. Porque se eu disser que ela pode portar e ali para frente ela acaba tendo uma reação impulsiva e mata alguém, por exemplo, eu posso vir a ser julgada no processo, porque ela podia. Então vejam como eu tenho que estar muito amarrado teoricamente, legalmente, para poder participar, para poder ser um psicólogo que trabalhe com avaliação psicológica. Seja qual for a área. Então, gente, não é assim, acho legalzinho, vou fazer. Tem que gostar muito e estudar muito e ter muita certeza do seu trabalho, né? Porque o resultado disso, muitas vezes, não é possível de ser revertido. Diferente em outras áreas da psicologia, que falhas técnicas podem ser reorganizadas. Na avaliação psicológica, não tem essa possibilidade. Certo? Então, eu estou assustando vocês mesmo, porque é muito sério, né? Se eu acho que eu já falei isso para vocês, mas se há muitos casos de falha ética lá no conselho da avaliação psicológica, é porque também há falha na formação. Não teve um professor, né? Ou teve, a pessoa não foi para aula, mas não teve essa orientação de dizer o quanto é sério esse processo. Então eu vou pecar pelo excesso. Eu vou repetir quantas vezes forem, porque essa é a minha missão enquanto professora, de poder dar a dimensão que é trabalhar com psicologia e com avaliação psicológica. Se eu não fizer isso de forma repetida, eu não estou cumprindo a minha missão. Então, vou sim sempre assistir vocês, porque é assim que a gente forma pessoas cuidadosas. Os alunos, né, e eu também passei por isso, quando eu fui recém-formada, tinha muito medo de fazer as coisas. E aí eu escutei, acho que de uma supervisora, ela falou que bom, porque se tu não tivesse medo, eu ficaria assustada. E hoje eu entendo, né? Eu tenho muito medo daqueles alunos que se acham com muito conhecimento, que se formam e atendem várias pessoas e não tem medo desses atendimentos, porque o medo faz com que a gente repense. Então não é para ter um medo que paralisa, mas é para ter um medo de repensar. Vou me formar. Professora, estou com muito medo de atender. E bom, porque se achasse que recém-formado e está se achando que sabe tudo, isso me dá muito mais medo, me preocupa. E tem, sim, né, pessoas que se formam achando que sabem tudo. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Beleza, minha gente? Então, eu quero abrir para perguntas e poder verificar com vocês. Agora que eu vi que tem chat ali. Se há alguma dúvida, tem a... Opa, desculpa, Jaqueline, eu não tinha visto a sua pergunta, mas deixa eu escrever agora. Tu escreveu ali agora, né? Isso, Então, eu acabei de pode escrever. perguntar. Bom, prof, é que a gente está fazendo uma atividade da psicologia escolar e daí eu queria fazer assim uma pergunta que fala ali sobre o papel do psicólogo escolar, né? O psicólogo escolar, prof, ele não pode, por exemplo, assim, tem uma questão que fala assim, ó, se a gente poderia fazer orientação vocacional, né, ou profissional a jovens estudantes.
Ali não fala em avaliação, fala em orientação. Então, uma orientação o psicólogo escolar poderia fazer para o aluno? Uhum. Tá, legal, ótima pergunta. Já dei aula de escolar, então vou me meter ainda mais nesse assunto, né? Claro que cada professor também tem uma parte teórica que orienta, né? O psicólogo escolar, ele tem algumas funções, principalmente institucionais, então a gente sempre fala, né, que o psicólogo escolar tem que cuidar para ele não tomar como responsabilidade as demandas clínicas da escola, né? Então, tem um aluno com dificuldade de aprendizagem. Seria muito importante que esse psicólogo mandasse para um outro psicólogo avaliar, fazer uma avaliação psicológica e que eu possa, junto com esse psicólogo, pensar em estratégias diante da dificuldade de aprendizagem. Porque o contexto de início da psicologia escolar é um contexto muito clínico, né? De dizer, olha, esse é o aluno problema, o psicólogo vai resolver. Acho que é importante eu contextualizar isso para poder te responder essa questão. Eu adoro psicologia escolar, eu desde 5 anos dessa matéria e tive algumas experiências, sim, em escola, né? E aí pega ainda o ponto de orientação profissional, que é o que eu mais amo. Então, dentro do escopo do psicólogo escolar, ele pode sim realizar processo de orientação profissional. Na minha percepção, eu diria que sim, ele pode realizar. Porque o processo de orientação profissional, ele até pode. É que assim, ó, alguns autores colocam a orientação profissional dentro da avaliação psicológica, outros autores não, né? Então, a orientação profissional, ela fica entre uma avaliação psicológica, entre uma psicologia social, uma psicologia organizacional e uma psicologia clínica. Ela meio que transita, porque depende do seu objetivo. A orientação profissional dentro de uma escola, a minha percepção, pode ser conduzida por um psicólogo escolar, porque ele vai ajudar, e não necessariamente ele vai usar os instrumentos só da psicologia, ele pode dar testes ou não, mas ele vai ajudar esse aluno a pensar na sua futura carreira. E isso pode ser visto não como um processo de avaliação psicológica, mas como um processo de aconselhamento mesmo, né? E aconselhamento não de conselho de senso comum, tá? Aconselhamento de ajudar ele a pensar sobre a sua vida futura. Então, na minha perspectiva, sim, o psicólogo escolar pode fazer orientação profissional. Ele não poderia fazer uma avaliação psicológica cognitiva do aluno. Ao menos que tenha, por exemplo, um psicólogo escolar na escola, que pense as questões da escola e um contratado só para avaliação psicológica. Aí, ok. Mas isso, gente, é quase impossível, porque mal e mal a gente tem um psicólogo para dois, né? Isso. Bem Tá, isso, pra prof. entender, Inclusive, né? isso, inclusive tem essa questão também. Aí, tipo, tem a orientação, né, que eu considero, igual a prof. Acabou de falar ali, né, que porque é só uma orientação, né? Eu acredito que o psicólogo está ali no meio da escola, né? Os alunos sabem que ele é um psicólogo, então eu acho que fica viável, assim, eles chegarem até o professor e fazerem esse tipo de, né, pergunta tal, e até legal, né, da parte do psicólogo, assim, ajudar, né? Mas aí já tem a questão ali que fala sobre avaliação diagnóstica, isso que a prof está falando. Acho que a avaliação diagnóstica de alunos com dificuldade de aprendizagem, daí já não, né? Isso, aí não cabe ao escopo do psicólogo escolar, até porque ele não vai dar conta de ser especialista numa questão da escola e nessa questão diagnóstica. Né? É muito difícil, porque são demandas diferentes e muito complexas. Até porque eu entendo o papel do psicólogo escolar como um papel institucional. Ele vê a instituição como um todo, como ela funciona, ele faz uma análise dessa instituição e pensa em caminhos para melhorar os relacionamentos, os processos, as questões de hierarquia, né? Então, esse, na minha visão, da perspectiva que eu estudei, a psicologia escolar, ela tem essa missão. E o diagnóstico é feito por aqueles que têm um viés mais clínico, que não é o objetivo do psicólogo escolar, porque é muito mais efetivo o psicólogo escolar ter um viés mais amplo para dar conta de mais demandas do que ele ter um viés individual. Ele vai resolver o problema do Luizinho, mas lá o problema que a professora tem com a sala, a diretora tem com a professora, não vai ser resolvido, então não vai ser efetivo.
Então, esse olhar diagnóstico não é recomendado que seja feito pelos psicólogos escolares. Tem que a escola contrate alguém para prestar esse serviço. Ou Prof. os também. pais. Ô, prof. Tem muito menos também o professor, no caso dos professores também não, né, prof? Avaliação de professores também não entra nisso, né? Avaliação psicológica não, seria um processo, né, eu vou falar diagnóstico porque no organizacional a gente usa isso, mas seria um processo, por exemplo, de entender o clima de trabalho, né? O escolar, a gente, para mim, está muito ali do organizacional, porque é muito institucional, né? Então, eu não vou avaliar a cognição do professor, mas eu vou entender com ele como ele se sente trabalhando nessa escola, como é que é a relação dele com os outros professores, o clima da instituição eu posso avaliar, mas não o professor Gilberto, né? Legal, De prof. cognição, né? Não Nunca mesmo de específico. personalidade. Nunca assim pessoal, né? Tipo, nunca, por exemplo, nesse caso do professor ali, não avaliar o professor, que é ali nessa questão, né, que a gente está resolvendo, ali fala avaliação da saúde mental de professores que apresentem sintoma de esgotamento e tal. Eu acho que isso já não é competência do psicólogo escolar, né? Avaliar a saúde mental dos professores, né? Ou sim, ou será que seria? É que depende do viés, olha só. Se eu faço uma avaliação, a gente só sair que estão me chamando lá para outra reunião, deixa eu dizer que ainda não dá. Se eu faço, é muito interessante essa pergunta, se eu faço uma avaliação a nível psicodiagnóstica, ou seja, clínico, eu diria que aí não é o meu caso, né? Dentro da escola, eu avaliar a saúde mental a nível clínico, mas eu posso avaliar a saúde mental a nível dessa pessoa enquanto profissional, entende? Como é que está a saúde mental desse professor enquanto professor, não enquanto Gilberto? Na função, no cargo de professor, ele se sente bem, eu posso aplicar uma escala de estresse no trabalho, entende? Aí eu posso ver, olha, o Gilberto não está, ele está muito estressado no trabalho, mas eu não estou avaliando o Gilberto enquanto pessoa, eu estou avaliando o Gilberto enquanto cargo de professor. É diferente. Dá para entender? Entendi, Dá, prof. Dá para entender, sim. Tipo, se avaliar ele como pessoa, já não, mas avaliar ele como desempenho de professor na equipe, na instituição, né? Isso. Aí caberia, sim, o psicólogo escolar, mas eu diria que essa avaliação do psicólogo escolar, ela é muito mais ampla, né? Então, eu vou aplicar, por exemplo, em todos os professores, porque se o Gilberto está apresentando isso, ele pode se sentir muito acuado de eu dizer que eu vou fazer avaliação só com ele. E eu tenho que entender que se ele está estressado, outros também podem estar. Então, o escolar é sempre muito no coletivo. Eu não tenho esse foco individual, nem pessoal. É coletivo. Então, o grupo de professores, como é que estão? Estão estressados. Percebi que estão estressados, né? Então, vou fazer ações nisso. Mas numa escala, deu que o Gilberto é o mais estressado. Eu posso trocar uma ideia com ele. Oi, Gilberto, eu vi que você está bem estressado, né? Você já tentou procurar uma terapia, mas eu não vou fazer a terapia. E eu não vou dizer para ele, olha, você tem um laudo de pessoa estressada, né? Porque eu apliquei um teste para conhecer um pouco mais. Então, ele é mais superficial e coletivo. O diagnóstico clínico, ele é individual e profundo. Então, eu diria, legal. Nessa resposta, eu diria, olha, depende, né? Se é para fazer um diagnóstico profundo, não cabe ao escolar. Se é para fazer um diagnóstico do coletivo e mais superficial para trabalhar questões de trabalho, aí caberia o psicólogo escolar, sim, porque a missão do psicólogo escolar é compreender como funciona a instituição, né? E os seus atores da instituição num coletivo. Então, eu responderia... Legal, prof. Não, acho que deu para entender, sim. Muito obrigada. Muito legal fazer essa interconexão entre as áreas, né? O que o escolar fala, com a avaliação psicológica, com organizacional, nossa, muito legal. Até eu estava lendo aqui, prof, o artigo que a prof passou para nós, para poder responder essa questão, que foi o artigo tipo de testes. Ali na página 9 ele fala, né, sobre esse tipo de testagem no contexto educacional. Aí a gente já me ajudou lá em psicologia escolar. Que legal, Jaqueline. E ver como a gente só separa em matérias para poder estudar, porque o psicólogo é uma coisa só.
Inclusive, como eu disse, para mim, o psicólogo escolar é como o psicólogo organizacional. Não há diferença. Porque a gente acaba denominando o escolar o organizacional, e, no final das contas, a gente é psicólogo e a gente atua conforme as demandas dos lugares que a gente está. Sim, aham. Ô, prof, agora a gente só está um pouquinho preocupado com o horário, que é 11h07. Aí 11h10 a gente tem como é que a prof chama? A diva? Ah, você tem a diva? Ah, muito bem. Eu também tenho a outra reunião que o pessoal já estava ali, ó, me mandando mensagem, cadê tu? E eu tinha avisado que eu ia chegar às 11h10. Então tá, gente. A gente vai finalizando a nossa aula. Semana que vem a gente começa com psicodiagnóstico. Então, o material já está com vocês, de psicodiagnóstico. Eu postei lá no comecinho do ano. É só procurar o tema O Processo Psicodiagnóstico, o nome do slide. Tá? Para semana que vem. Então tá. Obrigadão, prof. Obrigada, Tá bem, prof. amores. Obrigada, Boa tá? semana. Beijo. Fiquem bem. Beijo. Até mais. Até. Tchau. Tchau. Obrigada.